Olá, hoje, sábado 25 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, Autor da santificação da nossa alma, nós vos adoramos como princípio e fonte de nossa felicidade eterna. Muitas graças vos damos, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebemos, e vos invocamos como a fonte das luzes e da fortaleza que nos são necessárias, para conhecermos o bem e podermos praticá-lo. Ó Espírito de luz e fortaleza, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, regulai todos os nossos movimentos e fazei-nos dóceis a todas as vossas inspirações. Ó Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que nos afligem neste vale de lágrimas. Dai-nos conformidade e paciência, para que mereçamos fazer neste mundo penitência dos nossos pecados e gozar no outro a luz da eterna bem-aventurança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. É uma grande exortação à oração. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos, cante louvor, cante louvor. Se alguém dentre vós estiver doente, mandem chamar os presbíteros da igreja, os padres, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Olha, a unção dos enfermos, sacramento. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orais uns pelos outros para alcançar a saúde. Está aqui a premissa da continuação da instituição do sacramento da confissão, né? Porque aí você vai confessar os seus pecados para um ministro ordenado, né? Que recebe o sacramento da ordem, o sacerdote. Mas aqui, ele fala, orai, recorra à oração, entoe hinos, chame o presbítero para orar por ele. Aí no versículo 17 ele vai falar de Elias, que um dia orou para parar de chover e não choveu por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio ele orou para chover e choveu. Então, antes de tudo, rezai. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me concede a graça de construir uma vida de oração, de ter um coração dócil a ti. Espírito Santo, fortalece a minha vontade para a oração, para que eu dê prioridade a um momento do meu dia para rezar. Seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas para rezar. Estou num momento feliz, que eu cante louvores. Estou num momento de sofrimento, que eu reze. Estou para tomar uma decisão, pequena ou grande, tranquila ou importante, joelho no chão, que eu reze antes, que eu coloque tudo, que eu submeta tudo ao Senhor. Então, ele nos convida à oração. A palavra de Deus hoje está nos convidando, nos exortando a construir uma vida de oração. E por fim ele diz, meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba este, que aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Promessa de Deus. A gente falava sobre isso um dia desse. Primeiro, se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Segundo, ainda que quando você vê o seu amigo no erro,
ainda que você corra o risco, o amigo ou aquela pessoa que você ama, ainda que você corra o risco de perdê-lo, não deixe de apontar para a verdade. A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que são os sacramentos. Não permita. Não seja omisso, não fique na moita. Se você tem a oportunidade de falar da verdade, sobre a verdade, o caminho e a vida que é Jesus Cristo nosso Senhor, faça. Há aqui na primeira leitura uma promessa para isso. O evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, olha isso, Jesus se aborreceu. Quando Jesus viu os adultos repreendendo as crianças, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Aqui eu quero tocar num assunto para a gente concluir essa reflexão de sábado. Que as missas e as igrejas estejam cheias de crianças. Porque são nas santas missas que elas vão aprender a ser devotas, a terem um coração e um comportamento piedoso, a imitarem as condutas dos pais. Então, padres, peçam ao Espírito Santo essa graça. Aliás, peçamos ao Espírito Santo essa graça para os padres, para que os padres não se incomodem. E muitos, a maioria, a grande parte não se incomoda com a presença de crianças. Pais, estimulem, levem as suas crianças para as santas missas. E olha, criança faz barulho. Quando é bagunça, conduza, governe, para que não haja bagunça, para que haja um ambiente favorável à Santa Missa. Mas não tenha vergonha se a sua criança fizer um barulho, fizer um chorinho, der uma risada alta, porque é a criança sendo criança. Mas a criança não deve ficar em casa. A criança não deve estar distraída com outra coisa, não. Ela deve aprender a conviver com a dinâmica da Santa Missa, para desde cedo aprender o mistério que os pais dela vivem na Santa Missa, para aprender desde cedo o valor, a importância do que se é celebrado no altar. Então, pais, não tenham medo de levar as suas crianças para as missas, ainda que elas façam um barulho ou outro. Repito, se começar a bagunça, governe, conduza, exorte. Se está um barulho insuportável, às vezes é insuportável no sentido de ser um choro realmente assim, muito grande, que a criança tá... Pega a criança, vai para um outro ambiente, tenta acalmá-la, depois volta. Repete, não tenha medo, é palavra de Deus. Jesus se aborreceu com quem repreendeu levar as crianças até ele. E levar a criança para a Santa Missa é levar a criança para Jesus. Se o seu pároco se incomoda muito, reze por ele, para Nosso Senhor amolecer o coração dele e ele perceber isso, que a Santa Missa é lugar assim de criança. Não é lugar de bagunça, modo algum. Mas ali os pais vão estar conduzindo, governando para que as crianças se acalmem e cada dia estejam mais ambientadas e adaptadas, conformadas à dinâmica da Santa Missa. Lemos esse evangelho já muitas vezes na nossa vida. Por isso que eu aproveitei ele hoje para a gente fazer essa reflexão. Levar as crianças para perto de Jesus é sim levar as crianças para a Santa Missa. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.